Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa aí, onde nós hoje trataremos sobre o modelo atômico de Niels Bohr, ou também popularmente conhecido como o modelo atômico de Bohr. Eu me chamo Diogo. Essa aula é uma aula para a disciplina de mecânica quântica, né, do programa de mestrado nacional profissional de ensino de física, lá no polo da Universidade Federal de Catalão. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de trazer uma provocação para vocês. Você já se perguntou por que os elétrons não caem no núcleo quando a gente fala aí de um átomo, apesar de estarem constantemente sendo atraídos? Essa questão, ela intrigou bastante os físicos durante muito tempo. Se a gente for parar para analisar bem essa situação, ela é uma questão que ela vem sendo discutida desde os filósofos lá na Grécia Antiga, certinho? Porém, né, é, passou-se o tempo, né, da Grécia Antiga para cá, e aí a gente foi pensando, né, na menor parte possível, ou como nós conhecemos comumente, o nosso queridíssimo átomo. E aí, inicialmente, nós tivemos aí alguns modelos atômicos que foram pensados. E inicialmente eu gostaria de conjecturar esses três primeiros modelos atômicos: o de Dalton, o de Thomson e o de Rutherford. Partindo do nosso primeiro modelo atômico e o modelo atômico de Dalton, né, eu trouxe essa representação para vocês aí. E o que foi aí esse modelo atômico de Dalton? O modelo atômico de Dalton ele foi conjecturado aí por volta de 1808 e foi a primeira proposta, né, de um modelo atômico moderno, que antes disso era só algo aí que seria idealizado ainda. E Dalton pensou, né, o átomo como uma esfera maciça, sendo a menor parte da matéria, como eu coloquei anteriormente, indivisível e indestrutível. Assim como eu coloquei no nosso exemplo aqui, como a bola de bilhar, ou a bola de sinuca também comumente conhecida. Então Dalton pensou aí no modelo atômico simples, que até então fazia sentido. Mas aí depois veio um cara chamado JJ Thomson, porém também conhecido como Thomson, e começou a fazer experimentos e elaborou um novo modelo atômico aí, né? Ele usou o experimento de raios catódicos para quê? Para falar que o átomo não era bem como o Dalton tinha colocado. Então, para Thomson, o átomo teria uma superfície esférica, porém ela era uma superfície esférica não maciça, como Dalton colocou, com cargas elétricas, né, distribuídas aí por todo esse átomo aí, né? E foi aí, por conta daquele experimento dos raios catódicos, que teve a descoberta dos elétrons, né? Então, só confirmando, né? O átomo aí, ele vai ser o átomo de Thomson, vai ser uma superfície esférica, porém não maciça, né, incrustada de elétrons aí em toda a sua superfície. E a esfera vai ser uma esfera de carga positiva, anulando aí, né, as cargas de maneira geral. E também, popularmente, esse modelo atômico também ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, porque faz a alusão aí a um pudim de passas. Mas aí, como a nossa ciência, né, ela evolui, esse modelo atômico de Thomson, ele começou a ser questionado por conta do surgimento da radioatividade, por um cara chamado Rutherford. E aí ele também resolveu propor um modelo atômico aí. O modelo atômico de Rutherford ele vem em 1911 e aí ele trata o átomo como, né, uh,
um núcleo positivo, circundados de elétrons, e aí a gente tem a primeira ideia de eletrosfera, né? Que também passa a ser conhecido como sistema planetário, porque faz alusão ao sistema solar, né? Esse modelo atômico ele começou-se a ser proposto e ele começou-se a ser questionado por conta de um experimento que Rutherford fez de um bombardeio de elétrons, né, em uma lâmina de ouro. Só que aí, né, começou-se a aparecer falhas relacionadas ao movimento desses elétrons, né, pois gerou-se a dúvida de como que esses elétrons estariam orbitando ao núcleo aí, de maneira geral. E aí a gente vai agora, né, entrar num tema da nossa aula que realmente a gente quer ter aí. Nós só conjecturamos historicamente esses modelos atômicos. Então vamos explorar o modelo atômico de Bohr, suas hipóteses, suas equações, seus sucessos e suas limitações dentro do seu modelo atômico aí, né? Vamos entender como que ele explicou os espectros do hidrogênio e como ele pavimentou o caminho para a física quântica moderna, por nosso queridíssimo aí, Schrödinger, né? Antes de Bohr, o modelo de Rutherford já havia mostrado que o átomo tinha um núcleo denso e positivo, com elétrons ao redor. Mas havia um problema. Segundo a teoria de Maxwell, uma carga acelerada, como de um elétron em órbita, deveria emitir radiação e perder energia. E qual foi o resultado disso? O elétron iria espiralar para dentro do núcleo. O átomo iria colapsar e a matéria, como nós conhecemos, não existiria. Esse impasse mostrou que a física clássica, né, não ia dar conta de explicar a estabilidade dos átomos. Era preciso uma nova abordagem. Sobre as hipóteses que Bohr teve e discutir sobre o modelo atômico de Bohr, vamos dar uma olhada aí, né? Como seria essa representação dos nossos quatro modelos atômicos que nós temos aqui. Primeiro, o de Dalton, algo simples. Depois, o de Thomson, que aí vem a proposta do elétron. Terceiro, de Rutherford, que a gente vai aí falar sobre a questão dos elétrons orbitando, né, o núcleo. E aí agora o de Bohr, né, onde ele propôs aí três hipóteses fundamentais. E agora a gente vai entender cada uma delas com calma. A primeira hipótese é dos estados estacionários. E o que, que ela fala? Que o elétron ela pode ocupar certas órbitas específicas sem emitir radiação. Essas órbitas são chamadas de estados estacionários. É como se o elétron estivesse permitido a estar ali, mas sem perder energia. A segunda hipótese é a da quantização do momento angular. Bohr propôs que o momento angular do elétron ele é quantizado. Isso quer dizer que o elétron só pode andar por degraus específicos e não pode ficar entre eles ali, né? Só entre uma órbita e outra. E a terceira hipótese que Bohr propôs é da emissão e absorção de luz. O que, que ela diz? Que quando um elétron salta de uma órbita para a outra, ele emite ou absorve um fóton. A energia desse fóton é igual à diferença entre os níveis. Né? E aí a gente tem a equação aqui, onde H é a constante de Planck, certinho? A energia é igual à constante de Planck, e vezes a frequência emitida ou absorvida. Essa relação também é conhecida como a condição da frequência de Bohr. Essas hipóteses, né? O que, que Bohr fez? Criou aí equações do modelo de Bohr. A primeira equação é do raio da órbita, onde a gente consegue definir aí o raio sendo igual a n ao quadrado que multiplica a zero, onde esse a zero é o raio de Bohr
para n igual a 1. O que seria esse n igual a 1? A nossa primeira órbita ali, né? O nível de energia da órbita. Vamos dizer assim para ficar mais fácil. Né? E a outra equação seria dos níveis de energia, onde a gente tem aí que um nível de energia ele mede menos 3,6 elétron-volt dividido por n ao quadrado. Esse n ao quadrado é o mesmo n ali, né, da nossa equação anterior. E essas equações elas explicam por que o espectro do Diogênio tem linhas bem definidas, onde cada linha corresponde à transição entre dois níveis. E como que ela chegou nessas equações? Ela só não ficou no papel, não. Ela foi também experimentada. O modelo de Bohr ele foi experimentado em 1914 por Frank e Hertz, que fizeram experimento com vapor de mercúrio. Eles aceleraram os elétrons e observaram que, ao atingir 4,88 elétron-volt, o mercúrio começava a emitir uma luz com um comprimento de onda de 2.537 angstrom. E isso acabou mostrando que os átomos só absorvem energia em quantidades específicas, exatamente como o nosso queridíssimo Bohr já havia previsto. Algumas limitações que o nosso modelo de Bohr tem e o que, né, se criou a partir daí. O modelo de Bohr ele foi um marco, mas ele não é perfeito. Ele funciona bem para o hidrogênio, mas falha para os átomos que têm mais elétrons. Foi superado pela mecânica quântica de Schrödinger, que trata os elétrons como ondas de probabilidade e não como partículas em órbita. Mas Bohr deixou um legado, mostrou que a natureza é quantizada e que há uma escala absoluta, que o mundo atômico tem suas próprias regras. Né? Então, indo para as considerações finais, o modelo de Bohr foi uma ponte entre o mundo clássico e o mundo quântico. Ele mostrou que os elétrons não caem no núcleo porque estão em órbitas permitidas, com energias muito bem definidas. E mais, ele explicou os espectros atômicos, conectou as constantes fundamentais e abriu caminho para a nossa queridíssima física moderna. Com o Bohr, o grande e pequeno deixaram de ser conceitos relativos pela primeira vez, porque tínhamos uma escala absoluta baseada nas leis da natureza. Então, meninos, essa foi uma aula nossa aí. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.